De manhã com todos. Hoje nós não teremos o vídeo com as notícias ao redor do mundo, porque como você percebeu, nossos irmãos do Campo Limpo estão tendo um culto lá no Campo Limpo, e eu então gostaria de passar esse vídeo de hoje, semana que vem, para que eles possam assistir juntos, tá bom? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz que aqueles que estão passando por um processo de mudança na vida espiritual, e aqueles que já passaram por isso e se tornaram cristãos, a palavra de Deus, a gente vai estudar um pouco esse texto hoje, mas eu queria dizer isso. A palavra de Deus diz que tudo acontece por causa do poder de Deus. Então, se hoje de manhã nós estamos aqui é por causa do poder de Deus. Se nós estamos vivos aqui, nós vamos dar glórias a Deus porque é o poder dele em nossas vidas. Então, pensando nisso e pensando na pessoa que está ao seu lado, que ela está aqui por causa do poder de Deus, vamos ficar em pé, vamos dar um abraço no outro, vamos animar um ao outro, vamos encorajar um ao outro com nossos corações, com nosso amor, com tudo que há de bom dentro de nós. Dá um abraço na pessoa, anime o coração. E aí você pode sentar e ler a palavra de Deus comigo. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Hoje eu vou ler o nosso texto na NTLH, com certeza, mas eu gostaria de usar uma ou duas escrituras da NVI para dar um melhor entendimento e também para nos ajudar a ter o entendimento do que eu gostaria de passar para vocês hoje. Né? Eu queria primeiro dar dois avisos muito importantes a gente não costuma mais dar aviso aqui, mas são dois avisos e uma mudança na nossa agenda da igreja, e eu quero que todos fiquem sabendo. Então o primeiro aviso, se puder colocar aí para nós, vai aparecer isso. Nós tínhamos programado um culto de aniversário da nossa igreja de 32 anos, agora dia 25 de agosto. Eu gostaria de informar vocês que nós não teremos esse culto de aniversário, ele foi adiado, né? Então, conforme a gente programar essa nova data, a gente vai passar para vocês. Então, no dia 25, que haveria só um culto, voltará a ter dois cultos, os das 10h30 e os das 5h30 da tarde, tá bom? E aí nós daremos mais notícias sobre esse evento da igreja, quando estiver programado novamente, tá bom? E uma outra coisa, é um programa novo no nosso calendário. Muitos de vocês conhecem o João Reus e Silvia Reus. Eles estão vindo aqui para passar uma semana conosco. E aí, conversando com ele essa semana, nós tínhamos feito uma agenda para ele. Ele se ofereceu para dar uma série de aulas com esse tema: 7 segredos do amor. E aí nós conversamos e o melhor horário que nós achamos foi esse. Então, nesse sábado, dia 3 de agosto, aqui na Barra Funda, a partir das 10 horas até as 17 horas, nós teremos então essa série de aulas, os 7 segredos do amor. Ele vai começar isso no sábado e vai terminar no culto domingo. Então, domingo que vem ele estará aqui, continuando esse tema. Ele vai falar de alguns segredos no sábado e falar dos outros segredos no domingo, tá bom? Então, gostaria de convidar toda a igreja a estar aqui e lembrando para que você traga seu almoço ou seu lanchinho, que a gente vai ter um intervalo. Vai ser das 10 ao meio-dia e depois das 14 até as 17 horas. E a gente vai ter um intervalo de 2 horas para almoço. Então, você pode planejar almoçar por aqui ou trazer seu almoço também. E enfatizando que os pais e jovens, nós teremos o culto de jovens e pais de jovens a partir das 17 horas na parte de cima lá. Tá bom? Então, esses são os avisos importantes para cada um de nós. Gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. E vamos orar juntos. Senhor, te agradecemos demais por estarmos aqui. Queremos também orar por nossos irmãos lá no Campo Limpo, que eles possam estarem lá juntos, unidos, Deus, louvando muito ao Senhor. Deus, e muito obrigado por nós aqui do Sul estarmos aqui, todos os nossos irmãos, alguns irmãos que vieram da parte da tarde, que estão conosco aqui, alguns de outra cidade. Pai, nós te agradecemos pelo povo que somos, a igreja que somos, a maneira que o Senhor tem trabalhado em nossos corações.
Queremos pedir que o Senhor nos coloque agora numa posição, Pai, de aprendiz, sempre essa posição que o Senhor deseja de nós. Uma posição de humildade, de aprendiz. Que a palavra do Senhor, tão poderosa e tão profunda, possa atingir nossos corações, os corações de todos nós. E que a gente saia daqui mais fortalecido, mais perto de Ti, compreendendo, entendendo e aplicando a palavra de Deus em nossas vidas, com todo o poder que ela tem. Muito obrigado, eu te agradeço imensamente por tudo isso, e eu te oro em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. A semana passada nós falamos sobre esse tema. Quem é Jesus? Tivemos um estudo, alguns pensamentos, uma pregação sobre isso, que isso possa ter te ajudado bastante a crescer, a conhecer mais sua vida, a você refletir sobre sua própria vida e ajudar você realmente a cada dia viver mais como Cristo. Sabemos que se conhecemos Jesus, a gente vai ter uma oportunidade de ver uma vida com poder. Sabe, e é interessante que o poder é uma coisa que a gente sempre procura. Quando a gente é criança, a gente procura até mais, talvez, do que como adulto. Principalmente na infância a gente procura isso. Mas sabe, é interessante que hoje em dia, o que eu mais procuro não é poder, é relacionamento. Então nesse momento eu queria só dar um espacinho para agradecer algumas pessoas da igreja. Eu queria honrar essas pessoas perante vocês. Eu queria pedir para o Wilson e a Nilza ficarem de pé, por favor. Chicão e a Zarif, por favor. O João e a Neide. Cadê o João e a Neide? Estão por aí? A Neide, o João, está em algum lugar? Miquel e a Andréia, por favor. E o Antônio e a Maria. Esses irmãos, juntamente comigo e a Sandra, têm liderado a região sul por um bom tempo. Eles são nossos líderes. Somos a parte da liderança da igreja aqui da região sul. Nós somos quase 280 membros nesse grupo agora, a região sul. E quando eu fiquei pensando, fazendo essa pregação, eu pensei nas amizades que a gente tem construído. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto super privilegiado de estar cercado com irmãos tão espirituais, maduros, mas também que têm se tornado amigos da nossa família. Eu queria demais agradecer o trabalho de vocês, o amor de vocês, o coração que vocês têm, a maleabilidade, a vulnerabilidade. Eu sei que eu não sou um cara fácil às vezes, sou chato às vezes, mas eu e a Sandra, nós nos sentimos extremamente honrados de trabalhar com vocês, mais do que trabalhar, e a gente andar junto, poder entrar na vida um do outro, poder exercer humildade, e saber que a gente está construindo uma coisa que vai ficar para sempre em nossas vidas. Eu quero demais agradecer vocês. Muito obrigado pela vida de vocês. Muito obrigado mesmo. Quando você era pequeno, você gostava de heróis ou não? Então vamos ver se você é bom em heróis. Você que é jovem, você está achando que os Vingadores é a coisa legal? Eu vou te mostrar quem foram meus Vingadores. Aqueles eram os verdadeiros Vingadores. Você lembra? Quem que era esse aí? Quem era? National Kid. Esse era o cara. Olha aí, vamos lá. Esse aí. Esse era o herói. Esse era herói, não é? Tinha poder esse cara. Esse aí. Quem que era? Fantasma. Lembra do Fantasma? E esse aí? Esse não é do meu tempo, é antes de mim. Quem sabe? Ultraman! Isso aí. O próximo. Ultra Seven. Olha aí. Tá saindo o número do RG de cada um aqui. Vamos lá. Esse aí. Tá escrito. Lembra do Flash Gordon? Vocês não lembram, mas era... Esse aí. Esse aí era maravilhoso, esse desenho, né? Muito poder esse cara. Tinha o carro dele. Esse era bom, hein? Daniel Boone. Lembra dele? Cara cheio de poder. Lembra? O irmão do Chicão adora esse aí. Túnel do Tempo. Série maravilhosa. Se você nunca assistiu, vai lá e compra uma. Lembra? Viagem ao Fundo do Mar. Como que era o nome do capitão? Como que era o nome do capitão? Nelson, não era?
Ô, vamos aí, me ajuda aí, gente. Não me deixa sozinho, não. Por favor. Eu não tô só... Ah, essa dupla é demais, hein? Muito poder tinha esses dois. Batman e Robin. Aí, a Batgirl. Lembra dele? Ah, esse aqui tem muito poder, né? Super-Homem. Quem lembra desse? O homem de 6 milhões de dólares. Lembra disso? Cyborg. E aí tinha a parceira dele, quem que era? A mulher biônica. Lembra dela? Ela aqui, ó. Essa aqui é mais nova. Vocês sabem quem é, né? Supergirl. É isso aí. Maravilhoso. Ela dava aquela... E aí virava tudo, né? Lembra disso? Esse aí, eu sou fã desse aí. Esse aí eu gosto. Esse aí eu gosto. Esse aí, ó, gente, vocês que gostam do Thor, esse é o Thor antigo, da minha época. Olha aí, ó. Esse era o Thor. As revistinhas que tinham. E esse é o Thor atual. Melhorou bastante, né? Ficou mais bonito, cara. Lembra desse aí? O Homem de Ferro. Esse é poderoso. Doutor Estranho. É isso aí, vocês conhecem. Vamos lá. Esse aí, o Capitão América. Sucesso total, né? Muito poder. E esse aí? Shazam. Muito bom. Homem-Formiga. O pessoal daqui não está mais indo cinema. Só a turma daqui, ó, que vai no cinema agora. Percebi? Esses aí. Esse todo mundo já assistiu, né? Os Incríveis. E por fim aquele. Quem é? O que o He-Man falava? Eu tenho a força. E exatamente é isso aí. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre a força, o poder, né? É incrível pensar no que o poder pode fazer quando a gente assiste esses filmes ou lia as revistinhas, né? Primeira coisa que o poder dá, o que é? Bilheteria. Você já percebeu como que os cinemas estão batendo recorde atrás de recorde com tanta gente poderosa nas telas do cinema, né? Outra coisa que o poder pode fazer, pode salvar vidas, né? Pode salvar o mundo, né? Como a gente via, mudar vidas, destino, coisas inacreditáveis aconteciam quando a gente assistia esses desenhos ou assiste esses filmes, né? Mas existe um poder maior, que a gente já experimentou, e alguns de nós têm experimentado, e outros ainda vão experimentar, que é muito maior que juntando todos os poderes desses super-heróis que a gente viu. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 1, um pequeno trecho. Quando Paulo escreve, ele está se posicionando à igreja de Corinto com muito amor, mas ele também está confrontando o comportamento da igreja. Né? Ele escreveu essa carta mais ou menos 53, 54 depois de Cristo, onde ele ressalta o quê? O Messias crucificado, o poder da mensagem, como a mensagem deve ser sempre a coisa central do cristianismo, como a cruz tem poder, como a sabedoria de Deus tem poder, e que o comportamento cristão deve andar de mão dada com a mensagem da cruz e com o poder da sabedoria de Deus. Nessa carta de 1 Coríntios, Paulo lida com 11 questões que têm causado problemas dentro da igreja de Coríntio. Divisão, incesto, litígio, relações com prostitutas, mulheres cobrirem a cabeça com o véu, tirarem o véu. Ele fala sobre a ceia do Senhor, que estava tendo uma contenda sobre a ceia do Senhor. Ele fala sobre sexo e casamento. Ele fala a respeito de dons espirituais. Ele fala sobre oferta. E é interessante você pensar na igreja de Coríntio, na cidade de Coríntio, que foi uma cidade desolada por mais de 100 anos. E ela foi refundada por Júlio César em 44 antes de Cristo. Né? Então, como uma colônia romana. O que aconteceu com essa cidade? Ela foi crescendo, ela tem uma localização muito importante comercial. Várias pessoas começaram a mudar para essa cidade, pessoas de várias nacionalidades. A cidade cresceu muito no seu comércio, se tornou uma cidade muito rica, haviam muitas pessoas ricas, né? E pessoas de todo o império vieram. Mas o que aconteceu? Elas trouxeram junto de si as suas religiões e trouxeram também as suas divindades juntos. E cada um tinha a sua. Vieram juntos para Coríntios. Então, a gente pode imaginar que aqueles cristãos que foram convertidos em Coríntio, né, eles também tinham uma bagagem espiritual muito forte.
que eles tinham trazido do seu passado. E aí ele começa a carta no capítulo 1, no versículo, nos primeiros versículos, ele começa o quê? Agradecendo por cada irmão, reconhecendo. Olha que interessante, mesmo vendo uma igreja com tantas questões difíceis, ele começa aqui no início agradecendo, exaltando, levantando e dizendo o amor que ele tem pela igreja, que carinho que ele tem enorme pela igreja. E aí ele começa a lidar com as situações. Primeira situação que ele lida é com questões de divisão na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Ele começa a lidar com essas coisas. E menciona, então, nesse pequeno trecho onde ele começa a entrar nesse assunto, uma escritura que para mim tem um destaque especial no versículo 17. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Ele diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho, e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Na NVI ele fala, não porém com sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então na NTLH ele fala para não tirar o poder e na outra ele fala sobre não esvaziada. Para a gente entender com mais profundidade o que Paulo está querendo dizer. Essa é uma frase que você lê e talvez você não deu muita importância, mas se a gente entender o contexto que Paulo vivia ali naquela igreja, a gente vai entender a importância e a relevância do impacto e a profundidade do que ele está ensinando e para quem ele está ensinando o que ele já falou e vai continuar falando, né? Porque ele quando ele fala aqui que ele não quer usar a linguagem da sabedoria humana, ele não quer, ele está dizendo, não foi com palavras de sabedoria que eu convenci vocês, que vocês se tornaram cristãos, nada disso. Por que ele está falando isso? Porque a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades em Corinto, é que os gregos que lá moravam, buscavam o quê? Muita sabedoria. Muita sabedoria. Os gregos são famosos por sua sabedoria, por seus homens estudiosos. Eles eram muito famosos por isso. Esse anseio que eles tinham por sabedoria, esse anseio humano por sabedoria, era desenvolvido muito forte pelos gregos e agora pelos gregos que viviam na cidade de Corinto, onde a igreja estava agora localizada. Um orador, um poeta, um filósofo, quando falava, era uma pessoa altamente conceituada, era muito ouvida, porque atrás dela vinha muita sabedoria. Então esse era o contexto onde Paulo estava vivendo e para quem ele estava escrevendo. Então quem trazia essa sabedoria e tinha uma palavra eloquente, repleta de pensamentos que ninguém ainda tinha tido na filosofia, e junto de sabedoria, era o que? Muito admirado pelas pessoas. Era muito respeitado. Alguns até diziam que Paulo não era tão eloquente como alguns dos pregadores sábios gregos que tinha em Corinto. Alguns até o acusam disso. Interessante. Mas ele ressalta novamente que todo o trabalho, então, ele está dizendo para todo mundo, e para os gregos também, que todo o trabalho que Deus tem feito na igreja e na vida das pessoas, não tem sido por causa da sabedoria humana. Não tem sido por causa disso. Ele deixa claro que a sabedoria humana, apesar de ser boa, é incapaz de transformar vidas, de mudar vidas, de mudar a maneira que a pessoa pensa e vive. Paulo deixa claro que nenhum ministério, nada que é feito na igreja deve ser voltado a pessoas, ou personalidades, ou destacar pessoas. Porque ele já fala antes disso assim, por que vocês dizem que eu sou de um, eu sou de outro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Mas não é pessoas. Não existem pessoas na história do cristianismo, só existe quem? Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E ele está expressando aqui com todo o seu coração. Somente tudo acontece em volta de Jesus. E aí Paulo diz, afinal, se eu, que sou Paulo, pregar com a sabedoria humana, qual é a consequência disso? Está escrito aqui, eu vou tirar o poder da morte de Cristo na cruz.
Se eu uso a sabedoria humana, eu vou esvaziar a cruz de Cristo. Porque na cruz, né, o que acontece se você pregar com a sabedoria humana? Você tira o poder da cruz. Ela não vai ser o centro da sua mensagem. Ela não vai ser o centro do seu ensino. Porque na cruz, o que Deus fez? Deus pegou o melhor homem do mundo, gente. Irmãos e amigos. E colocou numa cruz. O melhor homem que já pisou nessa terra foi colocado numa cruz. Foi isso que Deus fez. O pendurou lá. Por isso, irmãos e amigos, qualquer movimento, qualquer igreja, qualquer ministério que exalta homens, esvazia a cruz. Esvazia a cruz de Cristo. Tira o poder nela. Anula o poder que tem na cruz. Por quê? Porque o nosso Salvador, a gente tem que entender isso, se anulou, se esvaziou para resgatar cada um de nós. E se a gente decide fazer algo para nós, se a gente decide fazer algo em volta de nós, se a gente decide fazer algo para enaltecer a nós, eu acho que a gente já cometeu esse erro. Estamos negando o que Jesus fez por nós. Esvaziamos o poder que tem na cruz. Tiramos o poder que vem da morte de Cristo na cruz. Então, consequentemente, irmãos, a mensagem da cruz e o discurso da sabedoria humana são inconciliáveis. Ele está dizendo, não é com a sabedoria humana, de jeito nenhum. Sempre que a sabedoria determina a palavra, sempre que as pessoas são conduzidas por um domínio mental da sabedoria humana, e coisas divinas que deveriam ser trabalhadas de maneira espiritual são tratadas com a sabedoria humana, o que a palavra fala? A cruz se torna vazia, sem poder, insignificante, ineficaz. Como a gente faz isso de uma maneira bem simples? Quando alguém vem te buscar ajuda, de uma situação que ela vive, ou uma dificuldade que ela tem, e aí você, o que você faz? Você usa a sua sabedoria. Você tem a sua sabedoria que você já desenvolveu na sua vida. Mas você concentra só na sua sabedoria, e não no poder da palavra de Deus. A gente fala, a gente ouve, a gente expressa, mas a gente não abre onde tem poder. Quem de nós temos mais poder que a Bíblia? Que orador tem mais poder que a palavra de Deus? Que conselheiro tem mais poder que a palavra de Deus? Mas o erro, que às vezes é que a gente começa a colocar a sabedoria, sem perceber, acima do poder que tem na cruz. E aí o que acontece? A gente começa a marginalizar o poder de Deus. Porque agora sou eu. E é a minha experiência, e a minha vivência, e a minha eloquência, e meu poder de convencer você. E sem perceber, eu vou marginalizando o poder da cruz. Deixando de lado. E não uso mais como eu usava tanto. Por isso, a semana passada, eu pedi para vocês, e solicitei, que cada um trouxesse um caderno, uma Bíblia e papel para anotar, não no sentido de uma ordenança, mas no sentido de capacitar melhor você, porque já está provado por os estudiosos que quem escuta e escreve, guarda muito mais na mente e no coração. Então, meu desejo, quando você faz isso, não é que você saia daqui mais equipado ainda com a palavra de Deus. Que essa palavra que nós estamos lendo, que é poderosa, possa tocar seu coração. E eu acho que a palavra toca o coração de cada um de nós, não é verdade? Mas toca igual? Não, nós somos diferentes. Né? Nós somos diferentes. Mas aquilo que te toca,
Escreve, para fixar no seu coração. Para te dar, uau, deixa eu guardar isso aqui dentro, que isso é um tesouro para mim. Deixa eu levar isso para refletir durante a minha semana, para eu poder ler amanhã, com esse propósito de a gente se tornar mais forte, mais conhecedor, onde tem poder, que é na palavra de Deus, que é na palavra de Deus. Interessante que a gente pode pensar nesse versículo, porque hoje em dia não é muito difícil pessoas tentarem te convencer com sabedoria humana. Sobre várias coisas, vários assuntos que a gente ouve, vários assuntos que a gente conversa, e você vê a mídia discutindo, é uma discussão tão voltada com a sabedoria humana, e até há confrontos entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Há, inclusive, programas que você assiste onde a sabedoria de Deus é quase jogada no lixo. Onde a sabedoria de Deus é difamada. Onde quando uma pessoa que vai tentar falar da sabedoria de Deus, é quase colocada de lado, e tiram chacota, e tiram sarro. Você já viu isso e talvez até já pode até ter vivido isso na sua vida, né? Quando numa discussão de família, alguma coisa, você abre uma Bíblia, você quer ler, ou você quer falar um assunto, e alguém fala, não, cara, que ler Bíblia, o que é nada, para com isso. Você já ouviu essa frase? Para com isso, que ler Bíblia, o que é nada, vamos... E vai marginalizando o que tem poder nesse mundo, né? Poder nesse mundo. Usa da sabedoria humana, usa da personalidade, usa dos interesses financeiros para convencer quem ele quiser. Mas o que significa uma cruz de Cristo sem poder? O que significa uma cruz de Cristo esvaziada? Seria uma cruz sem conteúdo, sem sentido e principalmente sem poder. E só encontramos aonde? Na cruz de Cristo, a palavra de Deus fala. Essa escritura é um alerta que Paulo dá à igreja de Corinto, por causa da influência grega que tinha na cidade, e essa influência que entra dentro da igreja também, porque muitos gregos se converteram, e ele fala, cuidado, não é sabedoria humana, é o poder de Deus. É um alerta para todos nós do cuidados e caminhos que nós devemos tomar no que se refere a nossas escolhas espirituais. Quanto a gente está buscando a mensagem da cruz? Quanto a gente está buscando a mensagem da cruz para vencer nossas dificuldades? Eu sei que você tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas dificuldades, a gente conversa com pessoas e conversa com outras pessoas, mas às vezes, irmãos, eu tenho medo que parece que um conselho humano toma mais poder de onde tem realmente o poder. Acho que a gente tem essa tendência para acontecer esse erro. E às vezes é até pior, porque às vezes a gente quer usar tanto a nossa sabedoria humana, que é boa, não é ruim as coisas que a gente aprende, mas quer usá-la acima da palavra de Deus, e quando a gente até aconselha uma pessoa, e a pessoa ouve, mas decide não seguir seu conselho, aí você fica até mal com a pessoa. Pô, eu dei o conselho para o Marcos, Marcos, você deu o conselho, e você não... Mas que sabedoria humana é a sua, que é tão poderosa que todo mundo tem que seguir? Agora, é preocupante quando você mostra uma escritura na palavra de Deus para uma pessoa e ela decide não seguir. Aí é bem diferente, não é? É bem diferente. É isso que Paulo está dizendo sobre isso. Cada um de nós devemos nos cercar de conselhos, dos amigos, das pessoas que nós conhecemos, da vivência espiritual que cada um tem. E aí cabe a nós decidirmos se vamos seguir ou não o conselho da pessoa. É uma decisão sua, legítima e deve ser espiritual. E você sabe que o que você colhe, você vai plantar. Então é uma decisão sua. Agora, irmãos, quando a gente ouve a palavra de Deus, essa decisão já deveria ter sido tomada há muito tempo em nossos corações, né? Vamos ouvir e vamos seguir. Vamos ouvir e vamos seguir, né? Olha no versículo 18. Olha o que Paulo fala. De fato, a mensagem da morte de Cristo é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Impressionante essa afirmação dele. É poder de Deus. A mensagem da cruz é poder de Deus. Mas ele fala, a mensagem da cruz também é loucura.
Que loucura que Paulo está falando aqui, né? A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Sabe, é interessante, o ser humano tenta dominar todas as coisas. E muitas vezes com o seu pensamento ele se torna seguro de si mesmo. Ele é dono da sua vida e alguns se tornam até seus próprios deuses. Tanta segurança, né? Ele acredita, o ser humano, que ele é capaz de solucionar todos os problemas da sua vida. E a partir de si mesmo, até as questões de Deus ele consegue resolver. E até as definições de Deus ele consegue responder. E alguns até as respostas que nós não temos, alguns já têm. Já acharam na sabedoria humana suas respostas. E a sabedoria de Deus está aonde que a palavra de Deus fala? Está na mensagem. Na mensagem. Né? Na mensagem da cruz. Né? É poder de Deus. A mensagem de Cristo na cruz é poder de Deus. É poder de Deus. Porque ela oferece algo que nenhum desses heróis que nós vimos e nenhuma pessoa no mundo vai te oferecer. Que é redenção. Como Maria bem falou aqui na ceia. A redenção. Como única, necessária para cada um de nós. E nos encontramos longe e perdidos de Deus. Sabe, o ser humano não carece de sabedoria humana, não carece da filosofia da religião, nem de pensamentos profundos sobre Deus, nem da solução dos seus problemas lógicos, de jeito nenhum. O ser humano ele carece de libertação, de salvação, de redenção. Isso que nós precisamos de perdão. De perdão. A mensagem da cruz representa para o ser humano um desafio extremo. É um desafio extremo aceitar a mensagem da cruz. Porque para você aceitar a mensagem da cruz, você tem que aceitar antes que você é um pecador condenado. Quando você não se vê como um pecador condenado, você não aceita a mensagem da cruz. Com o poder, todo o poder que ela tem para salvar cada um de nós. Por isso não é de admirar que para uma pessoa segura de si, uma pessoa que é muito apoiada na sua própria sabedoria, essa palavra é loucura. É loucura. É incompreensível. É desprezível. E às vezes para alguns que a gente conversa é até revoltante. Talvez no seu meio tenha isso. Eu já tive conversa com várias pessoas, com vários amigos meus sobre a Bíblia, e alguns tiveram exatamente isso aqui. É loucura. É loucura quando você chega para alguém e fala assim, a pessoa te pergunta, você dá seu dízimo? Dou. O que eles falam? Que sabedoria. Ou falam, você é louco. Qual que é o comentário que você ouve? É louco. É loucura. Quando você fala para um jovem que o jovem vai fazer, quando o jovem vai doar sangue, né? Um jovem vai doar sangue, um solteiro vai doar sangue. E sabe quando você vai doar sangue, eles perguntam tudo da sua vida, inclusive sobre relacionamento sexual e sua intimidade. Aí o solteiro fala, não, eu não tenho relação sexual. A pessoa que entrevista não acredita. Nós já tivemos um caso de um casal e doar sangue, né? E na hora da entrevista um fala com um, outro fala com o outro, e o entrevistador vai falar com o outro para ver se é verdade. E como é que um casal que namora não faz sexo? Pô, isso é loucura. E é dessa loucura que Paulo fala, que as pessoas não entendem o poder que tem na cruz. Por isso que não é se admirar que para as pessoas se torna, às vezes, a palavra de Deus é desprezível. E nessa cegueira espiritual, rejeita a palavra da cruz. Mas não só rejeita a palavra, mas rejeita o poder, rejeita a redenção, rejeita o perdão, rejeita a salvação. E aí, sela seu caminho da perdição para sempre, se não se arrepender disso. Esse é o sentido que Paulo está falando aqui dessa afirmação. A mensagem da cruz para alguns é loucura. Era loucura lá em Coríntio, é loucura aqui em São Paulo. E é loucura em qualquer lugar que a gente ouve. Muitos acham que a gente está ficando louco mesmo de seguir a palavra de Deus. Quando é que a salvação chega até nós? Quando nossos olhos se abrem para nós.
e reconhece o estado que eu estou. E aí eu olho para a cruz e vejo o poder que ela tem. Poder que ela tem. Ninguém convence você disso, é impressionante. Nenhum outro ser humano, nenhum pregador, nenhum eloquente vai convencer você. Nenhum conselheiro vai abrir seus olhos e convencer você da natureza pecaminosa que você tem e como você precisa, se não vê o poder da mensagem da cruz. Quem de nós foi convencido por homens para se tornar cristão? Quem de nós se lembra da nossa conversão e a gente pensa, puxa, se não fosse aquela pessoa eu jamais teria me convertido? Algum de nós lembra desses nomes? Você lembra quando você foi batizado? O que estava dentro da sua mente, dentro do seu coração? O que era? Era um poder de transformação impressionante. Que a gente não compreendia, mas que estava vivenciando e experimentando aquele poder que havia na palavra de Deus e abriu nossos olhos. Então, unicamente, irmãos, o maravilhoso poder de Deus é o evangelho capaz de realizar tudo isso por meio da onde? Por meio da mensagem da cruz. Por isso que Paulo está falando aqui, a mensagem da morte de Cristo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Transformar a gente em quem nós somos transformados é só o poder de Deus. Existe algo de tão poderoso na mensagem da cruz, a Bíblia fala. Tão poderoso. Por isso que é impossível chegar ao conhecimento de Deus sem a gente ter acesso à palavra de Deus, à sabedoria de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus, sem entender o evangelho. Não tem como a gente conhecer Deus. Sabedoria humana nenhuma vai te revelar o poder de Deus. A mensagem da cruz revela o poder de Deus. É um dos sinais que isso acontece na vida de uma pessoa, é quando ela tem acesso a essa mensagem, ela se enxerga quem ela é, e ela é transformada, mudada, perdoada. A redenção chega até ela, e aí você vê no coração dela, como Antônio falou aqui, eu sou grato por tudo que Deus me deu. Conversa com ele antes de ele ser cristão, se isso era a mentalidade, o coração, os pensamentos e a visão que ele tinha. De jeito nenhum. Provavelmente ele, se a gente fosse falar para ele sobre Deus antes da conversão dele, ele era um dos que ia falar, isso é loucura. Olha o que Deus faz na nossa vida. Por isso que Paulo escreve sobre o poder libertador e salvador de Deus na cruz de Jesus Cristo. Por essa razão ele fala, a mensagem da cruz é poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Sabe o que isso é bom? Tira de nós tira de nós qualquer preocupação se a gente está estudando a Bíblia com alguém e essa pessoa não muda. Porque não é a gente que muda pessoas. Graças a Deus, a gente não muda ninguém. A única pessoa que a gente pode trabalhar e lutar para mudar é a gente primeiro. E tentar ajudar alguns que querem. Pronto, mas quando você está estudando a Bíblia com alguém, por que a gente fala, cara, leia a Bíblia. Leia a Bíblia hoje. Leia a Bíblia amanhã. E leia a Bíblia depois de amanhã. Porque você sabe, eu sei, que ela tem poder. E você percebe que quando uma pessoa que está estudando a Bíblia, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus e começa a estudar e lê a Bíblia, uau, alguma coisa acontece na vida dela. E tem um poder que a gente não vê agir. E tem um mistério que acontece que a gente não vê. Mas é o poder da palavra de Deus, da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é poderosa. A mensagem da cruz vem até cada um de nós por meio da palavra de Deus. E a pergunta que eu me fiz quando eu estava estudando isso nos meus tempos era, como que é um instrumento, que é a cruz, que era um instrumento de punição, um instrumento de vergonha, um instrumento de condenação, um instrumento de dor, de sofrimento, um instrumento de angústia, se torna poder.
de Deus. Como que faz esse processo? Porque essa cruz agora cura vida de pessoas. Porque agora essa cruz salva a vida de pessoas. Porque agora essa cruz perdoa a vida de pessoas. Porque agora essa cruz tem um poder de transformar nossa vida. Transformar nossa vida. É a cruz que transmite o poder. Ou aquele que estava na cruz, que é Jesus, ele que se chega até nós para transmitir todo esse poder. Olha no versículo 19. A palavra de Deus, pois as escrituras, a palavra nos diz assim, pois as escrituras sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é o quê? Loucura! Paulo está dizendo. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, o qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Não-judeus inclui aqui os gregos. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus e gregos é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Uau! Que incrível isso, a gente poder ler isso e pensar que o poder de Deus destrói a sabedoria dos sábios, rejeita a inteligência dos inteligentes. Judeus querem sinais miraculosos, queremos sinais, queremos evidências, faça algo que me faça acreditar que Deus é Deus e que Ele existe. Deus, se identifique perante mim, me mostra que você é Deus mesmo por meio dos seus feitos maravilhosos. Um Messias, um Filho de Deus, que se acaba impotente, abandonado, ferido, machucado, no madeiro. Não tem poder. Isso é um escândalo para os judeus. Isso não é Jesus. E Paulo fala, os judeus, eles querem milagres. Eles querem prova. Os gregos, ele fala, procuram sabedoria. Então, não preciso de milagre para me convencer, mas eu preciso de uma coisa importante. Você precisa, esse Deus precisa mostrar seu raciocínio e sua sabedoria para mim. Um filho de Deus que tenha de fato vindo da parte de Deus, deve vir a mim e fornecer a prova de que ele realmente é Deus. Ele precisa responder todas as perguntas que eu tenho para ele e solucionar todos os problemas que a minha sabedoria ainda não solucionaram. Se ele fizer isso, sim, aí eu direi que ele é o Filho de Deus. O que Paulo fala? Os judeus pedem milagres e os não-judeus gregos procuram sabedoria. É nesse contexto que ele fala isso. Mas é interessante que parece que essa prática lá em Coríntios, os 53 e 54 depois de Cristo, ainda acontece hoje. Acontece hoje. Percebe que o mundo moderno quer muito de judeus e quer muito dos gregos. Muita gente quer prova de que Deus é Deus. Muita gente vai à igreja para provocar Deus, para Deus provar que Deus é Deus. Muitos estão vivendo como gregos, que querem a sabedoria. Então você percebe que hoje esse judaísmo e esse grego está atuando no coração de muita gente. E está fazendo o quê? Esquecer o poder da mensagem da cruz. A gente deve querer estudar mais, a gente deve querer conhecer mais. Eu estou estudando mais, eu estou querendo aprender cada vez mais. Eu quero me equipar
Eu quero ter essa sabedoria, eu quero ser uma pessoa mais preparada para o trabalho ministerial, com certeza. Eu tenho visto milagres e maravilhas aos montes nessa igreja. Ao monte na vida de tanta gente aqui que eu tenho visto isso. Mas o que os gregos e os judeus queriam, Paulo fala, é loucura. É louco. O que nós anunciamos, Paulo fala, os gregos e os judeus estão dizendo, isso é loucura, cara. Isso é louco. Não é isso. Mas aqui no versículo 24 fala, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A maravilhosa sabedoria de Deus encontra um caminho para alcançar nossos corações. Aonde? Através da sabedoria por meio de Jesus Cristo. Você quer ter a sabedoria de Deus? Conheça Jesus. Seja íntimo dele. Procure-o. Conhecê-lo, estudá-lo. O poder, esse poder é capaz de salvar pessoas perdidas e transformar pecadores, merecedores da maldição, em filhos amados, queridos, escolhidos, separados, especiais, como ele fala. No versículo 25 ele diz, pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A gente vai terminar nesse versículo. Na cruz, de fato, você pensa, é louco. De acordo com os parâmetros humanos, é loucura fazer isso. Alguém morrer. É tolo quem abre mão. Pensa nisso, é tolo. É tolo quem abre mão dos seus direitos. É tolo quem abre mão da sua honra. É tolo quem abre mão dos seus direitos e da sua honra em favor de pessoas injustas, culpadas e condenadas. Isso é tolice. Mas é exatamente isso que a cruz significa. É loucura. Porque o melhor homem desse mundo se entrega da maneira que ele se entrega por uma raça condenada. Por que Jesus, Deus faz isso? Porque Ele está pensando nos seus inimigos, aqueles que não o conhecem, que não têm acesso a Ele. Parece tolice. Se a gente falasse isso, se você falasse isso aqui para um seu filho, ia falar, é tolice. Pai, o menino chegou lá na escola e me bateu. Me xingou. Meu filho, vai lá, compra uma caixa de bombom, leva para ele. Pede desculpa de alguma coisa que você fez. Provavelmente seu filho falaria, pai, você é tolo. E conselho, o cara veio, ele me prejudicou, ele me bateu. Por que eu vou ter que me humilhar? Por que eu vou ter que fazer isso, me rebaixar? Isso é tolice. Qualquer pessoa nesse mundo vai falar, você é tolo. Vai lá. Que isso? Processa. Leva para o tribunal. Faz tudo que você tem direito. Sabe, na cruz, de fato, parece que Jesus é fraco. Quanto a gente talvez possa imaginar ou não. Pensa nisso. Parece que na cruz Jesus está completamente impotente e indefeso. Ele permite que façam tudo com ele. Ele é privado de suas roupas, ele é pregado nas mãos e nos pés, ele está sedento, ele foi escarnecido, ele é um moribundo, ele está ferido. Não parece um homem fraco na cruz? Um homem abandonado, sem ninguém apoiando. Alguns estavam sorteando suas roupas. Alguns estavam lá tirando, dizendo assim, é você mesmo, desce daí. Fraco. Fraco. Muito fraco. Por isso que Paulo fala, aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer força do homem. Quem de nós subiria numa cruz como Jesus?
Nenhum de nós tem a força humana para aguentar o que ele aguentou. Por isso que Paulo fala, a fraqueza, essa aparência fraqueza de Jesus na cruz é mais forte do que a força humana. Impressionante isso. É a palavra dessa cruz hoje, é capaz de realizar até hoje o que nenhuma sabedoria de todos os sábios do mundo conseguiu e o que nem sequer, juntando tudo que a sabedoria desse mundo consegue fazer. A sabedoria que vem da cruz e o poder que vem da cruz, o que ela faz? Ela convence pessoas do seu pecado e da sua perdição. Ela vence pecadores obstinados de maneira profunda. Ela leva a adoração aos mais convictos negadores de Deus. O poder da cruz tem capacidade de mudar essa pessoa. Ela transforma pessoas legitimamente malditas em abençoadas. Ela transforma a gente em filhos, amados de Deus, convictos. Olha para você, olha para o outro. O poder da mensagem da cruz. O Ailton está aí? Ailton? Impressionante o poder da mensagem da cruz na sua vida. Eu conheço você, desde o São José. Como você tem sido transformado, cara? Eu tenho ouvido falar de você, das mudanças que você tem tido. Tem se tornado um homem humilde. É poder da cruz. Dona Maria da Penha, uma senhora que nós temos no nosso lar lá, Dona Maria da Penha, uma senhorinha com 80 anos. Uma pessoa espetacular, que eu ligo para ela para receber ânimo do coração dela. Você liga para ela, o que ela fala? Ela fala de Jesus de uma maneira tão apaixonada. Quando eu fui visitá-la no hospital, o que ela falava? Meu filho, Jesus veio aqui conversar comigo. O que é isso? É o poder da cruz. É o poder da cruz. Gilberto e Nice, como vocês têm mudado sua vida nesses últimos anos. Conheço vocês desde que vocês foram batizados lá no Metrosul. As transformações que vocês têm passado, eu tenho ouvido. O que é isso? É o poder da cruz. É o poder da cruz. E cada um de nós, eu poderia falar de muitos de vocês que eu conheço aqui, de ver a mudança que Deus tem feito na sua vida. Por causa do quê? Da mensagem poderosa da cruz. Da mensagem poderosa da cruz. Por isso que Paulo fala, é loucura. Versículo 25, parece loucura de Deus. Parece loucura. É mais sábio do que a sabedoria humana. Aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte, mais força que qualquer força humana. É loucura. Por que o Messias morre na cruz? Por que o Messias parece tão fraco na cruz? E aí a gente encontra a resposta em 1 Coríntios 13. A gente não vai ler. Por causa do amor de Deus. O amor de Deus é insondável. O amor de Deus é incompreensível. O amor de Deus pega pessoas como a gente e transforma em filhos dele. O amor de Deus pega pessoas que foram assassinas no passado e perdoa essas pessoas. Aonde você encontra esse poder? Pessoas que mataram seus filhos em abortos, quando se dá e cara com a mensagem da cruz e se rende, são perdoadas. Onde a gente encontra esse poder nesse mundo? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Esse amor de Deus insondável, incompreensível por um mundo perdido que o odiava e o desprezava. Só na cruz você encontra esse amor. Em nenhum lugar do mundo.
É lá que a gente reconhece verdadeiramente o que é amor. Por isso a Bíblia fala que a cruz é o poder de Deus, porque lá é manifestado o amor de Deus. Por cada um de nós. E onde há amor, há poder de transformação. É lá esse amor com a máxima e sagrada seriedade que a gente pode encontrar, a gente encontra onde? Na cruz. O amor de Deus, irmãos, não significa que Deus faz pouco caso do seu pecado. Ao contrário, o amor de Deus mostra que seu pecado é tão sério, tão fatal e tão destruidor, que fez Deus encontrar uma saída para nos assumir, para nos salvar. Qual foi? Assumir sobre si tudo que estava sobre nós, para que a gente pudesse entender o que é esse amor e esse poder que vem da cruz de Cristo. Se você nunca leu a Bíblia e está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, você pode estar pensando, isso é loucura. E eu concordo com você. Para quem não conhece a palavra de Deus, essas coisas são loucuras. Mas para nós que compreendemos, somos chamados, ele fala, é o poder de Deus. A cruz de Cristo, irmãos, precisa cunhar a natureza da igreja de Cristo. A cruz é a escolha, o caminho que nos trouxe até aqui e vai continuar nos levando até o fim da nossa vida. A igreja será vitoriosa unicamente se escolher esse caminho, o caminho do poder que vem da cruz de Jesus Cristo. Cristo é poder de Deus e Cristo é a sabedoria de Deus. Como a gente tem respondido a todo esse amor? Eu e você seremos vitoriosos se a gente escolher esse mesmo caminho de Jesus. E cada dia a gente escolha andar, mas não andar com a sabedoria humana, tirando o poder da cruz e esvaziando-a. Mas que a gente ande vitorioso por causa do poder da mensagem da cruz que chega até nós e é viva e poderosa. Desejo uma ótima semana para você. Que a gente não esqueça quem é Jesus. Que a gente não esqueça o poder que a palavra de Deus tem. O poder, como fala no versículo 18. A mensagem da morte na cruz é poder de Deus. Lembre, você é uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Você que está vindo aqui hoje, eu te convido a conhecer essa mensagem, estudar a palavra e conhecer esse poder extraordinário que pode mudar a vida de qualquer pessoa desse mundo. E nós somos testemunhas disso. Glória a Deus. Ótima semana e que todo o poder que vem de Deus, que vem da morte da cruz de Cristo, possa influenciar a gente para que nossa semana dê toda a honra e toda a glória àquele que morreu por nós na cruz. Muito obrigado. Vamos juntos curvar nossas cabeças e orarmos. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã, pelo poder que vem do Evangelho, da sua palavra, pelo poder maravilhoso que vem da cruz do Senhor, Deus. Pai, ajuda-nos, cada dia da nossa vida, recolher nossos pensamentos humanos e deixar que no lugar deles, entre nós cada vez mais a mensagem do Senhor, Deus. Pai, nos dê humildade sempre. Pai, nos dê um entendimento profundo cada vez mais da sua palavra. Pai, ajuda-nos a entender que nós somos o que somos por causa do poder da mensagem da cruz do Evangelho de Jesus. Ajuda-nos a entender isso completamente, compreender isso, valorizar isso em nossos corações e vivenciar isso cada dia em nossas vidas. Pai, o Senhor nos faz vitoriosos com a mensagem da cruz. Ajuda-nos a continuar firmes, fiéis, leitores da sua palavra, ávidos de colocá-la em prática, generosos com nossas vidas, como o Senhor tem sido generoso conosco, bondosos com nossas vidas, amáveis, Pai, que nosso amor seja paciente como o do Senhor é, e que sejamos uma raça, uma nação eleita, santa e generosa para esse mundo. Que a gente possa sempre, sempre, Pai, ter o coração que Jesus tem, vir para servir e não ser servido, porque nós já temos em nossas vidas o poder da cruz
realizando coisas incríveis em cada um de nós. Muito obrigado por sua mensagem, pelo poder da sua palavra e a transformação que ela tem feito em nossas vidas. Tudo isso nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.